Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, eu quero trazer para os nossos corações uma reflexão que está no livro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 13, do versículo 26 ao 30, que diz assim: E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhe disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-o crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Meus queridos, e me lembrei de uma palavra em uma ocasião em que uma pessoa me perguntou: Pastor, tem gente ruim dentro da igreja? E eu disse para ele: Tem, tem sim. E quem disse foi Jesus. Não fui eu que disse que tinha gente ruim dentro da igreja. Quem disse foi o próprio Jesus nesta parábola. E disse mais: que deixasse eles lá dentro, não arrancasse, que deixasse eles junto com o trigo. O trigo representa o justo, os filhos do reino de Deus, úteis e frutíferos, que se curvam humildemente quando maduros. E o joio representa os ímpios, ou influências malignas plantados pelo diabo, inúteis, que será tirado na colheita no julgamento final. Então, essa parábola representa dois tipos de pessoas que estão dentro da igreja. O trigo representa os justos, os filhos do reino de Deus, e o joio representa os ímpios, ou as influências malignas que estão plantados lá no meio do trigo, no meio do justo. E ele ficou espantado porque eu disse que tinha gente ruim dentro da igreja. E ainda ficou mais espantado ainda quando eu disse que não era para ninguém mexer, porque Jesus foi quem ordenou que ninguém mexesse. Para que quando fosse mexer, não arrancasse um trigo no lugar do joio, né? Isso quem vai fazer é o próprio Deus. Ele é quem vai arrancar o joio do meio do trigo. Nós, querendo ou não, temos que conviver com o joio, com muita sabedoria da parte de Deus, com muito discernimento, não podemos arrancá-los. Devemos deixar os dois crescerem juntos, porque nós não sabemos quem é realmente o joio e quem é realmente o trigo. Isso só quem sabe é o dono da seara, o dono da obra, o dono do campo, Jesus. Ainda lhe digo mais: em todas as igrejas tem gente ruim e tem gente boa. Baseado nessa palavra, eu posso lhe dizer isso, que em toda a igreja tem o joio e tem o trigo. E nem eu, e nem você, nem pastor nenhum pode arrancá-las de lá. Porque quem fará isso será o pastor dos pastores, o Senhor dos senhores.
o dono do campo fará isso na colheita final. Ele vai separar o joio do trigo. Em outras palavras, ele vai separar as ovelhas dos bodes. Enquanto isso não acontece, eu e você, querendo ou não, temos que conviver com o joio do nosso lado, ali, juntos, no mesmo ambiente. Não podemos arrancar, nem tentar arrancar. Deixa ele lá, que você gosta ou que você não gosta, que você queira ou que você não queira. Essa função não é minha e nem sua. Essa função será feita pelo o próprio Deus. Ele separará o joio do trigo, porque ele não vai errar. Ele sabe quem realmente é o joio e sabe também quem realmente é o trigo. Eu posso errar, você pode errar e colocar um trigo para fora, no lugar de um joio. E aí, como vai ficar a situação? Então, o melhor a fazer é deixar que os dois permaneçam lá, juntos. Como disse o Senhor, né? Os servos procuraram o pai de família, foram ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boas sementes? Por que tem então o joio? E ele disse quem havia colocado o joio lá, não é? Ele disse: são sementes que o diabo plantou. Mas por que não arrancar? Não, deixe lá. Deixe os dois permanecerem lá junto. Para esse, para esse problema aí, terá o dia para ser resolvido, né? O Senhor é quem fará isso sabiamente, sem errar ninguém. Ele conhece quem são os trigos e conhece quem são os joios. Então eu respondi àquele rapaz baseado nessa passagem, que em todas as congregações existe gente ruim e gente boa. Uma representa o trigo e outra representa o joio. E temos que conviver com ele, gostando ou não. Temos que conviver. Se você não está conseguindo conviver com o joio ao seu lado, dentro da congregação, peça a Deus sabedoria, discernimento, peça a Deus paz no seu coração, tranquilidade para você não colocar para fora uma pessoa que hoje ela pode ser o joio, mas amanhã ela pode se transformar num trigo. E aí, como você não sabe do amanhã de ninguém, é melhor pedir discernimento a Deus, orar, pedir sabedoria, buscar ao Senhor e conviver com essa pessoa, querendo você ou não. Você não foi chamado para fazer isso, né? O Senhor disse que para esse problema aí vai ter um dia em que ele vai chamar os ceifeiros para fazer esse processo. Ele diz aqui: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Pronto. Mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Pronto. Vai ser o dia da separação. E esse dia, quando é, pastor? Esse dia, só o Senhor
sabe. Enquanto esse dia não acontece, conviva com o joio, conviva com ele. Se preciso for, pode até sentar do lado dele. Querendo ou não, você está no mesmo ambiente que ele está, não é? E aí você tem que aprender a conviver com ele, que você goste ou que você não goste, por obediência ao dono do campo, ao Senhor dos Senhores. Então, meu querido, aquela pessoa pode ver que realmente foi o Senhor quem disse isso e assim tem que ser. Aqui na igreja a igreja do Senhor, a qual pela misericórdia do Senhor eu pastoreio, também tem o joio, também tem o trigo. Aí na congregação onde você se congrega, tenho certeza que também tem, porque foi Jesus quem disse, né, que o joio está no meio do trigo. Onde o trigo está, o joio também está. E quando quiseram tirar, o Senhor disse: não, deixa crescer junto, deixa aí. Para esse dia, o Senhor já tem preparado o dia da separação, né? O Senhor sabe a hora, o momento e o dia em que vai separar o joio do trigo. Não é eu, nem é você, nem é ninguém aqui que vai fazer isso. Deixa isso para quem sabe fazer, o Senhor. Tá ok? Tá bem? Você entendeu que eu gostando ou não, por obediência a Deus, eu tenho que conviver com o joio, tenho que amá-lo, tenho que recebê-lo bem, mesmo não gostando, mesmo não, não tem como, não tem como, irmão. Aí você pode dizer assim, ah, mas não tem como eu conviver com, não tem por quê? Se Deus disse que você tinha que deixar quieto lá, deixar os dois conviver junto. E agora, como é que se faz? Você vai tentar arrancar o joio lá do meio do trigo? Você vai arriscar? Se você arrancar um trigo sem saber que, achando que ele é joio e ele é um trigo, e aí, como é que fica a sua situação diante do Senhor, do dono do campo, do dono da seara? Então, peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento e conviva, querendo ou não, com o joio perto de você, até o dia, até o dia da colheita final, até o dia do julgamento final. E aí o Senhor fará isso com o maior prazer, com maior sabedoria. Amém? Que Deus nos abençoe e que a gente cada dia aprenda a conviver com o joio dentro do mesmo ambiente que nós. Que Deus nos abençoe.